Eles nunca tinham falado uma única palavra. Nenhuma. Os médicos chamaram de mutismo seletivo induzido por trauma. Adrian Sterling, o homem mais temido da Costa Leste, gastou milhões em terapeutas para os seus trigêmeos de 3 anos, Leo, Bo e Silas. Nada funcionou. Eles eram fantasmas silenciosos num mundo violento. Isso até aquela noite de terça-feira no Gilded Cage, quando uma garçonete trêmula chamada Clara deixou cair uma bandeja de champanhe e a música parou. A sala inteira prendeu a respiração enquanto Adrian se levantava para executá-la pelo erro. Mas então 3 pequenos dedos apontaram para ela. E 3 vozes, em uníssono perfeito, quebraram o silêncio. Mamãe, o que acontece a seguir vai gelar o seu sangue. A chuva em Seattle era implacável, batendo contra os vitrais do Gilded Cage, o clube de jantar mais exclusivo da cidade. Lá dentro, o ar cheirava a charutos caros, trufas e medo. Clara Mitchell ajustou o avental, com as mãos a tremer ligeiramente. Ela não deveria estar a trabalhar na seção VIP naquela noite, Lisbeth. Ela era uma ajudante de bar, a rapariga que carregava gelo e cortava limões nas sombras. Mas o Gilded Cage estava com falta de pessoal, e o gerente do salão, um homem suado chamado Thompson, a empurrou para o trabalho 5 minutos antes. Mesa 1. Thompson sibilou, agarrando-lhe o braço com força suficiente para deixar um hematoma. Não o olhe nos olhos. Não fale a menos que falem com você. E, pelo amor de Deus, não derrube nada. É o Adrian Sterling. O sangue de Clara gelou. Todos conheciam o nome. Adrian Sterling não era apenas um empresário. Ele era o chefe do sindicato Sterling, o homem que controlava tudo, desde as docas até o gabinete do procurador distrital. Corria o boato de que ele tinha enterrado a sua esposa há 2 anos, depois de um carro-bomba destinado a ele a ter atingido. Desde então, ele tinha se tornado um monstro. Um homem frio, um vazio sem sentimentos. Eu não posso, gaguejou Clara. Não tenho treino para serviço de primeira classe. Ou fazes isso ou estás despedida. Precisas do dinheiro da renda, não precisas, Clara. Ela precisava. Desesperadamente, desde que acordou numa cama de hospital há 2 anos, com um crânio fraturado e sem memória da sua vida antes do acidente, Clara andava a sobreviver como podia. Ela engoliu o medo, pegou na pesada bandeja de taças de cristal e caminhou em direção à mesa de canto que estava envolta em sombras. A mesa estava rodeada por 4 homens grandes de fatos escuros. Segurança. No centro, sentava-se Adrian Sterling. Ele era mais aterrador pessoalmente do que nos jornais. Maxilar afiado, olhos da cor de gelo partido e um fato à medida que custava mais do que Clara ganhava num ano. Mas foi quem estava sentado ao lado dele que chamou a atenção. 3 crianças pequenas, trigêmeos, estavam sentados em cadeirões especialmente importados para o local, vestidos com smokings em miniatura. Eram crianças lindas, com caracóis escuros e olhos grandes e solenes. Mas havia algo de inquietante neles. Estavam perfeitamente imóveis. Não se mexiam. Não balbuciavam. Apenas observavam a sala com uma intensidade assustadora. Clara aproximou-se da mesa, com o coração a martelar contra as costelas. Apenas pousa as bebidas. Vai-te embora. Água com gás para os rapazes. Resmungou um guarda corpulento, bloqueando-lhe ligeiramente o caminho. Whisky puro. Deixa a garrafa. Clara assentiu, mantendo os olhos baixos. Ela esticou-se para colocar os copos de água à frente das crianças. Ao inclinar-se, o cheiro do seu perfume, um sabonete de lavanda barato que ela comprava na farmácia, flutuou sobre a mesa. O efeito foi instantâneo. O trigêmeo do meio, Bo, virou a cabeça bruscamente. As suas narinas dilataram-se. Depois, Leo, à esquerda, deixou cair o carrinho de brincar que segurava em silêncio. A mão de Clara tremeu. Ela sentiu 3 pares de olhos fixarem-se no seu rosto. Parecia físico, como um toque. Ela arriscou um olhar para cima e gelou. Os rapazes não estavam a olhar para a água, estavam a olhar para ela. As suas expressões, geralmente vazias e ocas, estavam contorcidas numa mistura de confusão e um reconhecimento súbito e avassalador. Adrian Sterling notou a mudança. Ele parou a meio de um gole do seu whisky, pousando o copo com um clique pesado. O que foi? Exigiu ele, a sua voz um rosnado baixo que vibrou no peito de Clara. Ele olhou para os seus filhos e depois para a garçonete. Eu peço desculpa, senhor.
sussurrou Clara, recuando. Eu só vou... Silas, o mais pequeno dos três, estendeu a mão. A sua pequena mão, geralmente fechada em punho, abriu-se. Ele apontou um dedo trêmulo diretamente para o rosto de Clara. Então, o impossível aconteceu. Silas abriu a boca. As suas cordas vocais, sem uso há 3 anos, rangeram. Mamãe. O som foi como um tiro no restaurante silencioso. Adrian Sterling levantou-se tão rápido que a sua cadeira caiu para trás. Os seguranças levaram as mãos aos coldres. O restaurante inteiro ficou em silêncio mortal. Antes que Adrian pudesse falar, Léo e Bo juntaram-se, as suas vozes subindo num crescendo desesperado e lamentoso. Mamãe! Mamãe! Eles começaram a debater-se nos seus cadeirões, estendendo os braços para a garçonete aterrorizada, com um desespero que partia o coração. Clara ficou paralisada, a bandeja a escorregar dos seus dedos dormentes. Bateu no chão com um estrondo ensurdecedor de cristal, a estilhaçar-se. Mas ninguém se mexeu. Adrian Sterling passou por cima do vidro partido, ignorando os cacos que rangiam sob os seus sapatos de couro italiano. Ele agarrou Clara pelo queixo, forçando-a a olhá-lo. Os seus olhos estavam arregalados, inquisidores, frenéticos. Ele olhou dos seus olhos castanhos aterrorizados para as crianças a soluçar que a chamavam de mãe. Quem te enviou? Rosnou Adrian, a sua voz a tremer com uma raiva que Clara não conseguia entender. Quem te pagou para usar esse perfume? Quem és tu? Eu sou a Clara, soluçou ela, com as lágrimas a escorrer. Sou apenas uma garçonete. Eu não os conheço, juro. Mentira, rugiu Adrian. Ele olhou de volta para os seus filhos. Eles estavam a gritar agora, a lutar contra as amas que tentavam contê-los. Os seus olhos fixos em Clara como se ela fosse a única tábua de salvação num mundo que se afogava. Põe-na no carro, ordenou Adrian ao seu chefe de segurança, um homem com uma cicatriz chamado Rocco. Traz os rapazes. Vamos embora. Agora. Senhor não pode simplesmente raptar uma garçonete, avisou Rocco em voz baixa. Adrian virou-se para ele, o seu rosto uma máscara de resolução mortal. Os meus filhos não falam desde o dia em que a Camila morreu. Hoje eles chamaram esta mulher de mãe. Se achas que a vou deixar aqui, estás louco. A viagem para a propriedade Sterling foi um borrão de luzes de neon e janelas riscadas pela chuva. Clara estava espremida entre 2 guardas na parte de trás de um SUV blindado. No assento à sua frente, Adrian Sterling sentava-se com os seus trigêmeos. Era a cena mais surreal que Clara poderia ter imaginado. O temível chefão da máfia estava atualmente coberto por 3 crianças a chorar, que se recusavam a largar-se, mas continuavam a esticar-se pelo corredor em direção a ela. Deixa-a segurá-los, disse Adrian de repente. Chefe, ela pode ser uma assassina, argumentou Rocco do banco da frente. Ela pode ter veneno na pele. Isto é uma armadilha. A família Kovacs é conhecida por isto. Olha para eles, Rocco, retorquiu Adrian. Eles estão a rasgar a garganta de tanto gritar. Deixa-a segurá-los. O guarda ao lado de Clara soltou-lhe as algemas. Ela esfregou os pulsos, aterrorizada, mas o instinto assumiu o controle. Ela estendeu a mão e, imediatamente, Silas praticamente se atirou para os seus braços. No momento em que a criança tocou no seu peito, uma dor de cabeça lancinante cegou Clara. Flashback. Não um restaurante. Um berçário. Paredes amarelo-claras. O cheiro de lavanda e leite morno. Uma melodia cantarolada suavemente. Silêncio agora, meus pequenos lobos. Clara ofegou, agarrando a criança com mais força. O choro parou instantaneamente. Silas enterrou o rosto no seu pescoço, inalando profundamente, o seu pequeno corpo a tremer de alívio. Léo e Bo esforçaram-se para chegar mais perto, agarrando as suas mãos, o seu avental, qualquer coisa que pudessem alcançar. Adrian observava, o seu rosto indecifrável, mas as suas mãos estavam tão cerradas que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ele estava a analisar cada microexpressão no rosto dela. Estás a segurá-lo como se o conhecesses, disse Adrian em voz baixa. Não era uma pergunta. Eu não conheço, sussurrou Clara, embalando Silas instintivamente. Ele está com medo. Odeio ver crianças com medo. Tu cheiras como ela, disse Adrian, a sua voz baixando para um sussurro. Camila? A minha esposa. Ela usava o mesmo sabonete.
Coisa barata. Tentei comprar-lhe Chanel Dior. Ela insistia na barra de lavanda da loja da esquina. Eu compro porque está em promoção, defendeu-se Clara fracamente. E a melodia? Pressionou Adrian. Clara gelou. Ela não tinha percebido que estava a cantarolar. Parou abruptamente. Não sei. É apenas uma melodia. Está sempre na minha cabeça. O carro saiu da autoestrada e entrou numa estrada de gravilha particular. Eles não estavam a ir para a propriedade principal. Estavam a ir para a casa segura, uma fortaleza de betão e aço escondida nas profundas florestas do estado de Washington. Quando chegaram, os rapazes tinham adormecido em cima de Clara. Foram precisas 2 amas e Adrian para os arrancar dela. Assim que foram separados, os rapazes gemeram, mas o cansaço venceu. Assim que as crianças foram levadas para a ala segura, a atmosfera mudou instantaneamente. O pai desapareceu, o chefão da máfia regressou. Adrian agarrou o braço de Clara e levou-a para uma sala de interrogatório fria com paredes de metal. Ele atirou-a para uma cadeira e bateu com um ficheiro na mesa. Nome, latiu ele. Clara Mitchell. Errado, disse Adrian, a passear pela sala como um tigre enjaulado. Pedi ao meu técnico para verificar as tuas impressões digitais enquanto vínhamos. Clara Mitchell morreu num incêndio em Ohio há 4 anos. Estás a usar a identidade de uma mulher morta. O mundo de Clara girou. O quê? Não, é o que diz a minha identificação. É quem eu sou. Tu não sabes quem és, pois não? Adrian parou de passear e inclinou-se sobre a mesa, o seu rosto a centímetros do dela. Há 2 anos, onde estavas? Não sei, chorou Clara. Eu disse-te. Acordei no hospital St. Jude. Fui encontrada numa vala na beira da I-5. Traumatismo craniano, sem identificação. A enfermeira, ela chamou-me Clara porque eu parecia uma Clara que ela conhecia. Mais tarde, um homem veio. Ele deu-me papéis, disse que era meu tio. Ele deu-me a identificação. Descreve o homem, exigiu Adrian, os seus olhos a estreitarem-se. Alto, cicatriz acima do lábio, sotaque do leste europeu. Adrian endireitou-se, o seu rosto a empalidecer. Victor Kovac. Ele virou-se passando a mão pelo cabelo. É um jogo doentio e distorcido. Por favor, implorou Clara. Deixa-me ir. Não contarei a ninguém. Não te posso deixar ir, disse Adrian, virando-se para ela. A raiva desaparecera, substituída por uma tristeza assombrosa. Porque se o Kovac te encontrou, te deu uma vida falsa e te plantou onde eu te encontraria, significa uma de 2 coisas. Ele foi até um monitor na parede e tocou num botão. Uma foto apareceu no ecrã. Era uma mulher a rir, a segurar 3 bebês. Ela parecia feliz, radiante e parecia exatamente com a Clara. Ou és um clone alterado cirurgicamente para me enlouquecer, disse Adrian, a sua voz a quebrar. Ou és a Camila, e a minha esposa não morreu naquele carro-bomba há 2 anos. Clara olhou para a foto. A mulher tinha o seu nariz, o seu queixo, os seus olhos. Mas... Clara tocou no seu rosto. Eu vi a certidão de óbito. Disseste que ela morreu. Eu enterrei um corpo, disse Adrian sombriamente. Um corpo queimado ao ponto de não ser reconhecível. Os registros dentários batiam, ou pelo menos foi o que me fizeram acreditar. Ele tirou uma faca do cinto. Clara ofegou, encolhendo-se. Relaxa, disse Adrian, embora os seus olhos fossem perigosos. Preciso de uma amostra de ADN, cabelo, sangue. Vamos descobrir se sou viúvo ou se estive de luto por um fantasma enquanto a minha esposa esfregava o chão por um salário mínimo. A casa segura estava em confinamento. Adrian chamou o seu médico pessoal, o Dr. Harris Thorne, um homem que tinha remendado mais buracos de bala do que o serviço de urgência local. Clara sentou-se no quarto de hóspedes, que era mais agradável do que qualquer apartamento em que já tinha vivido. O seu braço estava enfaixado onde o Dr. Thorne tinha tirado sangue. Ela estava no olhar pela janela para a floresta escura, a sua mente a mil. Camila. O nome soava familiar na sua língua. A porta rangeu ao abrir-se. Não era Adrian, era o Dr. Thorne. Ele era um homem magro com olhos nervosos. Trazia uma seringa numa bandeja. Apenas um sedativo, menina, disse Thorne, a sua voz excessivamente alegre. O Adrian, o Sr. Sterling, quer que descanse enquanto fazemos os testes. Levará algumas horas. Não estou cansada, disse Clara recuando. Ela sentiu um arrepio de instinto.
Um sinal de perigo a piscar no seu cérebro. Não o deixes tocar-te. Ordens do médico, disse Thorne, aproximando-se. Ele já não parecia um médico. Parecia um homem com uma dívida a pagar. Onde está o Adrian? Perguntou Clara, movendo-se para trás de uma pesada cadeira de carvalho. Ele está com as crianças. Distraído. Momento perfeito, na verdade. Thorne avançou. Clara não pensou. O seu corpo reagiu antes que a sua mente pudesse processar. Ela desviou-se do seu ataque, agarrou o pesado candeeiro de latão da mesa de cabeceira e balançou-o com uma eficiência precisa e brutal. Crack! Thorne desabou no chão, a seringa a deslizar pelo chão de madeira. Clara ficou ofegante, a olhar para as suas próprias mãos. Como é que eu fiz isso? Ela nunca tinha estado numa luta na sua vida. Ou assim pensava. Ela ouviu passos a correr pelo corredor. A porta abriu-se de rompante. Adrian estava lá, arma em punho, com Rocco atrás dele. Eles olharam do médico inconsciente para a garçonete trêmula a segurar o candeeiro. Ele tentou drogar-me, ofegou Clara. Ele disse que estavas distraído. Adrian guardou a arma e ajoelhou-se ao lado de Thorne. Ele verificou a seringa, cheirando a ponta. Cloreto de potássio. Causa paragem cardíaca. Parece um ataque cardíaco. Adrian levantou-se, o seu rosto uma máscara de fúria. Rocco, acorda-o. Quero saber quem o apanhou. Kovac, cuspiu Rocco. Tem de ser. Ele ia matá-la antes que os resultados do ADN voltassem, percebeu Adrian. Ele olhou para Clara com um novo respeito e algo mais. Esperança. Por quê? A menos que ele saiba que o resultado provará quem tu és. De repente, as luzes da casa segura piscaram e apagaram-se. As luzes de emergência vermelhas banharam a sala num brilho sangrento. Eles estão aqui, disse Rocco sacando da sua arma. Invasão do perímetro. Eles seguiram o médico, praguejou Adrian. Eles não estão à espera que o veneno funcione. Estão a vir para terminar o trabalho. Adrian atravessou a sala e agarrou os ombros de Clara. Ouve-me. Não sei se és a Camila ou não, mas os meus filhos acham que és. E neste momento, isso faz de ti a coisa mais importante nesta casa. O que fazemos? Perguntou Clara, a sua voz a firmar-se. O medo estava a desaparecer, substituído por aquele foco frio e aguçado que ela sentiu quando balançou o candeeiro. Preciso que vás ter com os rapazes, disse Adrian. A sala do pânico ficará atrás do armário do berçário. O Rocco leva-te, tranca a porta. Não a abras para ninguém, a não ser para mim. E tu? Vou matar todos os homens que pisarem na minha propriedade, disse Adrian, tirando uma segunda arma de um coldre escondido. Se és a minha esposa, eles roubaram-nos 2 anos das nossas vidas. Se não és, bem, ninguém ameaça os meus convidados. Ele fez uma pausa, a sua mão a demorar na bochecha dela por um segundo a mais. Vai. Se o Léo, o Bo e o Silas acordarem, canta para eles, a canção que estavas a cantarolar. A canção de embalar do lobo. Os olhos de Clara arregalaram-se. Eu lembro-me da letra. Eu sei que te lembras, disse Adrian suavemente. Vai. Enquanto Clara corria pelo corredor com Rocco, o som de tiros automáticos irrompeu do portão da frente. A guerra tinha começado. Dentro do berçário, os trigêmeos estavam acordados. Não estavam a chorar. Estavam de pé nos seus berços, à espera. Quando Clara entrou de rompante, 3 pares de braços estenderam-se. Ela conduziu-os para a sala escondida, apesar da porta de aço a selá-los lá dentro. Estava escuro, exceto por uma pequena luz tática. Mamãe, sussurrou Silas no escuro. Clara sentou-se no chão, puxando os 3 para o seu colo. As memórias estavam a pressionar contra uma barragem na sua mente, com fendas a formarem-se sob a pressão. O cheiro dos rapazes, leite e pó de talco, era a chave. Sim, sussurrou ela de volta, com as lágrimas a escorrer pelo rosto, enquanto a primeira memória verdadeira a atingia. O hospital, a segurar 3 embrulhos, Adrian a beijar-lhe a testa. A mamãe está aqui, disse ela, a sua voz a mudar. Já não era a voz tímida de Clara. Era a voz de Camila, forte e feroz. E o papai vai fazer os homens maus irem embora. Do lado de fora da porta de aço, uma explosão abalou a casa. A sala do pânico foi projetada para resistir a uma bomba, mas não foi projetada para resistir ao silêncio aterrador de 3 crianças assustadas agarradas a uma mulher
que estava lentamente a lembrar-se de que era a mãe delas. Lá fora, os sons abafados da guerra rugiam. O baque surdo de espingardas de assalto com silenciador, os gritos de homens, o forte estrondo de móveis a serem virados. Lá dentro, sob o brilho azul fraco da luz tática, Clara, não, Camila, sentou-se com as costas contra a parede de aço fria. A dor de cabeça tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma clareza aterradora. Ela olhou para Silas, que tremia no seu colo. Ela não via apenas uma criança. Ela via a noite em que ele nasceu. Ela lembrava-se das complicações, da maneira como Adrian chorou, a única vez que o vira chorar, quando o médico disse que os pulmões de Silas eram subdesenvolvidos. Shh! Sussurrou ela a acariciar-lhe o cabelo. Lembraste da canção? Léo e Bo, aninhados de cada lado dela, olharam para cima. Camila começou a cantar. Não era o cantarolar hesitante do restaurante. A sua voz era rica, baixa e firme. A lua está alta, as sombras arrastam-se, os pequenos lobos devem ir dormir. Mas se a escuridão ousar morder, a loba-mãe trará a luz. Enquanto cantava, os seus olhos examinavam a sala. Isto não era apenas uma sala do pânico. Era um projeto dela. Ela lembrava-se de desenhar as plantas com um empreiteiro, um homem chamado Sr. Henderson, há 3 anos. Adrian queria apenas uma caixa. Ela insistiu numa defesa secundária. Ali. Ela afastou gentilmente os rapazes. Fiquem aqui, tapem os ouvidos. Ela foi para a parede oposta, onde um quadro genérico de uma paisagem marinha estava pendurado. Ela agarrou na moldura e puxou com força para a esquerda. Deslizou, revelando um cofre. Os seus dedos não hesitaram. Direita 24, esquerda 10, direita 55. O aniversário de casamento dela. O cofre abriu-se com um clique. Lá dentro estava uma Glock 19 preta fosca e 2 carregadores sobressalentes. Ela verificou a câmara. Carregada. De repente, o teclado no exterior da porta da sala do pânico apitou. Alguém estava a tentar anular a fechadura. Não era Adrian. Ele teria usado os comunicadores de voz primeiro. Rocco! Chamou ela, apontando a arma para a porta. Rocco está indisposto. Uma voz zombou através do aço. Era uma voz dos seus pesadelos. Victor Kovac. Abre a porta, Camila, ou eu começo a incendiar a casa. Sei que estás aí. Consigo sentir o cheiro do medo. Os rapazes gemeram. Camila virou-se para eles, o seu rosto a endurecer numa máscara de pura ferocidade materna. Fechem os olhos, ordenou ela suavemente. Não importa o que ouçam, não os abram. A fechadura eletrônica zumbiu. Kovac tinha os códigos de anulação. Como? Thorne. O médico traidor deve tê-los entregado antes de ser nocauteado. A pesada porta de aço gemeu e começou a abrir-se, mas... Camila não esperou. Ela não hesitou. Ela não era a garçonete que deixava cair copos de champanhe. Ela era a esposa do homem mais perigoso da costa leste. E tinha sido treinada pelos melhores. À medida que a fresta na porta se alargava, revelando a silhueta de um homem a segurar uma submetralhadora, Camila disparou. Bang! Bang! 2 tiros no centro do tronco. O homem caiu. Não era Kovac, era um mercenário. Impressionante, a voz de Kovac ecoou do corredor, fora da linha de fogo. A limpeza de memória não tirou a pontaria, pelo que vejo. Sai, Camila. Eu tenho o Adrian. O coração de Camila parou. Mentiroso. Arrastem-no para aqui, ordenou Kovac. Ouviu-se um som de arrastar e depois um grunhido de dor. Camila arriscou um olhar pela fresta da porta. Adrian estava de joelhos no corredor, com sangue a escorrer de um corte na testa. 2 homens seguravam-lhe os braços. Kovac estava sobre ele, a segurar uma arma na têmpora de Adrian. Larga a arma, Camila! Gritou Kovac. Ou os rapazes crescem órfãos. Adrian olhou para cima. Os seus olhos encontraram os dela através da fresta estreita. Ele não parecia derrotado. Parecia estar à espera. Ele fez um movimento microscópico com a cabeça. Não faças isso. Mas Camila olhou para os seus filhos e depois para o seu marido. Estou a sair, gritou ela. Não dispares. Ela pousou a arma no chão e chutou-a para o corredor. Ela saiu com as mãos levantadas. Kovac sorriu, os seus dentes amarelos e irregulares. Aí está ela, o fantasma que voltou do túmulo. Ficas péssima nesse uniforme de garçonete, minha querida. Deixa-os ir, Victor, disse Camila, a sua voz firme. Tu queres-me a mim, queres os códigos de acesso às contas suíças.
Sempre foi sobre isso. O rapto, o falso acidente. Não conseguiste quebrar-me, então apagaste-me, na esperança de me reconstruíres como tua marioneta. Rapariga esperta, zombou Kovac. O Adrian trancou a fortuna Sterling por trás de uma chave biométrica que requer a tua retina e a impressão digital dele. Eu precisava de vocês os dois. Agora, finalmente, tenho o par. Ele virou-se para os mercenários. Peguem as crianças. Vamos embora. Não! Rugiu Adrian, a lutar contra os seus captores. Um dos mercenários moveu-se em direção à sala do pânico. Ei! Gritou Camila. O mercenário parou. Camila olhou para Adrian. A gaiola dourada. Adrian franziu a testa, confuso. O restaurante! Gritou ela. A garçonete deixou cair a bandeja. Os olhos de Adrian arregalaram-se. Ele entendeu. Era um sinal. Uma memória codificada de um movimento que eles tinham praticado anos antes no ginásio. A queda. Adrian de repente ficou mole. Peso morto. O guarda, surpreendido, tropeçou para a frente. Naquela fração de segundo, Adrian bateu com o calcanhar para trás na rótula do homem à sua direita, partindo o osso. Simultaneamente, Camila caiu no chão, puxando uma faca de cerâmica que tinha prendido no tornozelo. Outro segredo da sala do pânico de que se lembrara momentos antes de sair. Ela cortou o tendão de Aquiles do mercenário mais próximo dela. O caos irrompeu. Adrian arrancou a arma do guarda que caía. Camila agarrou a Glock caída no chão. Kovac, percebendo que a maré tinha virado, disparou um tiro descontrolado em Camila e correu em direção à saída dos fundos. Pega os rapazes! Gritou Adrian, disparando 2 vezes no mercenário restante. Eu pego-os! Gritou Camila, correndo de volta para a sala do pânico e batendo a porta mesmo a tempo de as balas ricochetearem na estrutura de metal. O silêncio caiu sobre o corredor. Respiração pesada. Depois, uma batida na porta. Sou eu. A voz de Adrian veio rouca e sem fôlego. Acabou. Camila abriu a porta. Adrian estava lá, ensanguentado, com hematomas, mas vivo. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Pela primeira vez em 2 anos. Camila, sussurrou ele. Ela largou a arma e atirou-se aos seus braços. Estou em casa, Adrian. Estou em casa. Dentro da sala, 3 pequenas vozes ergueram-se na escuridão. Papai. Mamãe. Adrian e Camila caíram de joelhos, envolvendo os trigêmeos nos seus braços. O silêncio que tinha atormentado a família Sterling durante 2 anos foi finalmente quebrado por completo. A limpeza foi brutal. A casa segura estava comprometida, então a família mudou-se para o The Spire, a fortaleza de Adrian na sua cobertura no centro de Seattle. Durante 3 dias, Camila não saiu do lado dos rapazes. Ela dormiu no quarto deles. Ela alimentou-os com as próprias mãos. Os médicos, desta vez de confiança, vindos da Sicília, confirmaram o que eles já sabiam. O ADN era 100% compatível. A mulher conhecida como Clara Mitchell não existia. Mas o trauma de Clara permaneceu. Camila, por vezes, encolhia-se com ruídos altos. Ela dava por si a procurar o seu avental. As memórias de esfregar o chão e viver num apartamento infestado de ratos eram reais, sobrepostas às suas memórias de luxo e poder. Na 4ª noite, Adrian encontrou-a na varanda, a olhar para o horizonte da cidade. Ela usava um roupão de seda, uma taça de vinho tinto vintage na mão. Ela finalmente parecia ela mesma novamente. Os rapazes estão a dormir? Perguntou Adrian, parando ao lado dela. Apagados. O Léo pediu uma segunda história. Ele está a tornar-se exigente. Ela sorriu, um sorriso triste e cansado. Adrian pegou na mão dela. Eu devia ter sabido. Quando te vi no restaurante, o meu coração soube. A minha cabeça é que não me deixou acreditar. O Kovacs jogou um jogo longo, disse Camila, os seus olhos a ficarem frios. Ele manteve-me numa névoa induzida por drogas durante meses antes de me plantar como Clara. Ele estava à espera do momento certo para me ativar e obter os códigos. Mas o ferimento na cabeça do acidente de carro, na verdade, estragou o plano dele. Tornou a amnésia real. Ele escapou, disse Adrian, o seu aperto no corrimão a intensificar-se. Ele desapareceu. Ele não ficará longe, disse Camila. Ele precisa da conta Dante. A conta Dante, repetiu Adrian. O fundo de guerra de emergência, 500 milhões em títulos ao portador. Pensei que estivesse perdido. Não está perdido. Está num cofre em Zurique, e a única maneira de o abrir é com a minha leitura de retina e uma frase que memorizei.
Ele virá atrás de ti novamente, disse Adrian. Deixa-o vir. Camila virou-se para ele e o luar capturou a linha afiada da sua mandíbula. A garçonete desapareceu. A rainha da máfia estava de volta. Na verdade, nós vamos convidá-lo. Em que estás a pensar? A gala obsidiana, disse Camila. No próximo sábado. É o maior evento do calendário do submundo. Todos estarão lá. Os chefes das 5 famílias, os cartéis, e o Kovacs não resistirá a mostrar a cara, mesmo que esteja disfarçado. Ele é arrogante. Queres usar-te como isco? Adrian abanou a cabeça. Absolutamente não. Eu não sou o isco, Adrian. Camila aproximou-se a alisar a lapela do seu casaco. Eu sou a armadilha. A Clara era fraca. A Clara tinha medo. Mas a Camila Sterling, ela parte coisas. Ela recuou, os seus olhos a brilhar. Nós vamos anunciar o meu regresso. Nós vamos mostrar ao mundo que a família Sterling está completa. E quando o Kovacs vier para terminar o que começou, nós vamos matá-lo. Publicamente. Adrian olhou para a sua esposa. Ele viu o fogo nos seus olhos, o mesmo fogo que o fez apaixonar-se por ela há 10 anos. Ok, sussurrou ele. Mas fazemos a minha maneira. Segurança pesada, atiradores de elite, e os rapazes ficam no cofre. Fechado, disse ela. O Hotel Cortez não se limitava a estar no centro de Seattle. Pairava sobre ele como uma gárgula de calcário e ouro. Naquela noite, no entanto, era o coração pulsante do submundo do crime. A gala obsidiana era a única noite do ano em que as 5 famílias, os tenentes dos cartéis e os sombrios negociadores de poder da costa oeste, depunham as suas armas para beber uísque de 40 anos e dividir territórios com sorrisos em vez de facas. Para Adrian e Camila Sterling, isto não era uma festa. Era uma ressurreição. Camila estava diante do espelho do chão ao teto na suíte nupcial, as suas mãos a tremer imperceptivelmente. Ela usava um vestido de prata líquida, uma criação personalizada que se agarrava à sua silhueta como uma segunda pele, formando uma cascata brilhante aos seus pés. Era lindo, mas para Camila, parecia uma cota de malha. Ela estendeu a mão e prendeu a máscara de diamantes sobre os olhos. A máscara escondia o medo persistente no seu olhar, deixando apenas o brilho aguçado e predatório da mulher que ela lutou tanto para se lembrar. Não tens de fazer isto. A voz de Adrian veio das sombras. Ele entrou na luz, a ajustar os punhos do seu smoking. Ele parecia em todos os aspectos o rei de Seattle, mas os seus olhos estavam assombrados. Podemos ir embora. Podemos levar os rapazes e desaparecer para a ilha na Grécia. Se corrermos, somos presas, disse Camila, a sua voz a firmar-se enquanto se virava para o encarar. Se entrarmos naquele salão de baile, somos predadores. O Kovacs precisa de ver que não me quebrou. Ele precisa de ver que a Clara, a garçonete, está morta. Adrian caminhou até ela, a segurar-lhe o rosto nas mãos. A Clara não era fraca, Camila. Ela sobreviveu. Ela protegeu os nossos filhos quando eu não pude. Então vamos terminar isto por ela, sussurrou ela. Eles desceram a grande escadaria exatamente às 9 horas da noite. No momento em que as portas duplas de mogno se abriram, o zumbido da conversa no grande salão de baile foi cortado como por uma guilhotina. 300 cabeças viraram-se. O silêncio era absoluto, pesado e sufocante. Todos eles tinham ouvido as histórias. Camila Sterling está morta. Adrian é um viúvo destroçado. No entanto, ali estavam eles. Adrian a irradiar um poder frio e letal, e no seu braço, o fantasma. Camila manteve o queixo erguido, a examinar o mar de veludo preto e smokings. Ela viu o choque no rosto de Dom Salvatore, o ancião siciliano. Ela viu os olhos estreitos dos emissários russos. Eles caminharam pelo corredor de olhares. Dom Salvatore, Camila cumprimentou o velho quando chegaram ao fundo da escada. O seu italiano era impecável, uma memória desbloqueada dos seus verões de infância em Palermo. Acredito que me deve um pedido de desculpas ao meu marido pela disputa da rota de navegação no outono passado. Estou de volta agora, por isso vamos auditar os livros. O velho dono empalideceu, a derramar uma gota de champanhe na sua lapela. Senhora Sterling, é um milagre, um verdadeiro milagre. Não é um milagre, Salvatore, interveio Adrian, a sua voz baixa e perigosa. É um aviso. Durante 1 hora, eles foram intocáveis. O casal moveu-se pela sala como tubarões num recife.
Camila estava elétrica. Ela lembrava-se de nomes, dívidas e segredos. Ela encantou o senador que estava a bloquear as suas licenças de construção e aterrorizou o líder do cartel que invadia as suas docas. Foi uma aula magistral de poder. Mas, sob a superfície, a tensão era máxima. Rocco, murmurou Adrian no seu microfone de lapela, virando as costas para o bar para servir uma bebida. Verificação de estado no cofre. Estática. Adrian franziu a testa. Ele bateu no auricular. Rocco, na escuta. Um guincho agudo de feedback soou no seu ouvido, seguido de silêncio. Do outro lado da sala, Camila estava a rir de uma piada feita por um comerciante de diamantes, mas os seus olhos estavam fixos em Adrian. Ela viu a sua postura enrijecer. Ela viu a sua mão derivar instintivamente para o coldre escondido sob o seu casaco. Ela desculpou-se e moveu-se na direção dele, a cortar através da multidão. O que foi? Sussurrou ela, a agarrar-lhe o braço. As comunicações caíram. O Rocco não está a responder. A equipa de apoio no The Spire não está a responder. Talvez seja a interferência da tempestade, sugeriu Camila, embora o seu estômago se contorcesse num nó. O The Spire é uma fortaleza, Adrian. O cofre requer a minha retina. Mesmo que tenham invadido o edifício, não conseguem chegar aos rapazes. Senhora Sterling, uma voz rouca falou por trás deles. Eles viraram-se. Ali estava, apoiado pesadamente numa bengala com cabo de marfim, um homem que parecia uma versão decaída de uma memória. Ele usava uma máscara de porcelana rachada. O seu fato era antiquado, a cheirar a naftalina e Old Spice. Eu não te conheço, disse Adrian, a colocar-se entre o estranho e a sua esposa. Não, o homem ofegou, um som úmido e ruidoso. Mas conheces o meu irmão. O Victor manda lembranças. Ele queria que eu te dissesse que acha a tua escolha de amas deficiente. Camila sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, deixando-a fria como gelo. Onde é que ele está? Oh, ele está mais perto do que pensas, o velho sorriu, a revelar dentes cinzentos. Ele está a divertir-se num encontro para brincar. Antes que Adrian pudesse agarrar o homem, um guincho ensurdecedor de feedback de áudio rasgou o salão de baile. Os convidados taparam os ouvidos, copos a estilhaçarem-se com a frequência. As luzes piscaram e apagaram-se, a mergulhar a sala na escuridão. Então, o enorme ecrã LED atrás do palco, que tinha estado a exibir arte abstrata, acendeu-se. A luz do ecrã banhou os convidados aterrorizados num azul pálido e fantasmagórico. Era uma transmissão ao vivo. A imagem era granulada, mas o horror era em alta definição. Era o interior do cofre da cobertura Sterling. As paredes de titânio reforçado eram visíveis. O chão estava espalhado com brinquedos e no centro da sala, amontoados numa pilha de cobertores, estavam Léo, Bo e Silas. Eles estavam a gritar. O som foi amplificado pelos altifalantes do salão, gritos crus e aterrorizados de mamãe, papai, que rasgaram o verniz sofisticado da gala. De pé sobre eles, a sorrir para a lente da câmara, estava Victor Kovac. Ele não usava máscara. Ele segurava um detonador numa mão e um coelho de peluche, o favorito de Silas, na outra. Boa noite, Seattle. A voz de Kovac ecoou, distorcida, mas inconfundível. A multidão ofegou. Os seguranças sacaram das armas, mas não tinham alvo. O inimigo era digital, a quilômetros de distância. Victor! Rugiu Adrian para o ecrã, a sua compostura a estilhaçar-se. Se lhes tocares... Tisque, Adrian. Kovac abanou um dedo para a câmara. Não estás em posição de fazer ameaças. Vês? Eu contornei o teu scanner de retina. Eu contornei as tuas fechaduras de impressão digital. Sabes como? Porque fui eu que as construí. Camila agarrou-se à mesa para não desmaiar. A traição, o empreiteiro. Henderson, ele devia estar a trabalhar para o Kovac o tempo todo. Eu já não quero o teu dinheiro, Adrian, sibilou Kovac, a inclinar-se para mais perto da lente até os seus olhos preencherem o ecrã. Eu quero ver-te sangrar. Eu quero ver a grande dinastia Sterling a arder. Ele ergueu o detonador. O The Spire está equipado com C4 suficiente para nivelar um quarteirão. Eu carrego neste botão e o teu legado vira pó. O que é que queres? Gritou Camila, a sua voz a quebrar. Leva-me a mim. Deixa-os ir. Kovac sorriu, uma torção cruel dos lábios. Uma excelente proposta, senhora Sterling. É exatamente isso que eu quero.
A câmara moveu-se para a janela da cobertura, a mostrar a vista da cidade riscada pela chuva. Depois voltou para Kovac. Eu não estou no The Spire, riu Kovac. Os rapazes estão lá, presos numa bomba que está sincronizada com o meu batimento cardíaco. Se o meu coração parar, bum! Se eu carregar neste botão, bum! Ele apontou um dedo diretamente para a câmara. Eu estou no telhado deste hotel, o Cortez, à espera do meu helicóptero. Eu quero a Camila, sozinha. Se mais alguém pisar naquele telhado, eu detono o cofre. Se a polícia vier, eu detono. Se o Adrian seguir, eu detono. Ele olhou para o relógio. Tem 5 minutos, Camila, ou os trigêmeos tornam-se anjos. O ecrã ficou preto. Por um segundo, houve silêncio total. Depois, o caos. Os convidados começaram a gritar e a correr para as saídas. A ilusão de segurança desaparecera. Camila arrancou a máscara de diamantes do rosto e atirou-a ao chão. Ela chutou os saltos altos, ficando descalça no mármore frio. Camila, não. Adrian agarrou-lhe o braço, o seu aperto a magoar. É uma armadilha. Ele vai matar-te no momento em que puseres lá os pés. Ele tem os nossos filhos, Adrian, gritou ela, a virar-se para ele com uma ferocidade que fez os guardas próximos recuarem. Os seus olhos estavam selvagens, lágrimas a escorrer pelo rosto, a arruinar a sua maquilhagem. Ele tem um interruptor de homem morto. Não podemos disparar contra ele. Não podemos invadir. Podemos encontrar outra maneira. Não há outra maneira. Ela empurrou-o para trás. Ele quer-me a mim. Ele vai ter-me. Não te vou perder outra vez, suplicou Adrian, a sua voz a quebrar. Eu não posso, Camila parou. Ela estendeu a mão e tocou-lhe na bochecha. A sua mão tremia, mas os seus olhos eram de aço. Não me estás a perder, estás a libertar-me. Ela inclinou-se a sussurrar-lhe ao ouvido para que mais ninguém pudesse ouvir. A espingarda de precisão. O duto de ventilação na torre norte. Não erres, Adrian gelou. Ele olhou para ela. Era um plano suicida, um tiro de 1 em 1 milhão numa tempestade com força de vendaval. Camila, 5 minutos, Adrian, gritou ela a afastar-se. Ela agarrou na bainha do seu vestido prateado e rasgou a fenda mais alto, a libertar as suas pernas para o movimento. Ela virou-se e correu em direção aos elevadores de serviço, um flash de prata e fúria. Adrian observou-a ir por uma fração de segundo, o seu coração a partir-se. Depois, a máscara do Dom voltou ao lugar. Ele virou-se para o seu chefe de segurança, que finalmente tinha conseguido passar pela multidão em pânico. Leva a equipa de extração para o The Spire, latiu Adrian, a sua voz fria como a morte. E traz-me a Barrett calibre 50. Vou para a Torre Norte. Chefe, o vento está a 40 nós, avisou o guarda. Não consegues fazer esse tiro. Adrian olhou para as portas do elevador a fecharem-se na sua esposa. Eu faço o tiro, disse Adrian, a agarrar a lapela do guarda. Ou morremos todos. Mexe-te. O elevador de serviço chocalhava enquanto subia pela espinha do Hotel Cortez, uma gaiola de aço a vibrar contra a tempestade. Lá dentro, Camila Sterling estava sozinha. Ela tinha rasgado a bainha do seu vestido prateado até as coxas, transformando a peça de alta costura em algo em que pudesse lutar. Ela não tinha arma. Ela não tinha plano. Ela só tinha os gritos aterrorizados dos seus filhos a ecoar na sua memória. 5 minutos. As portas abriram-se e o mundo dissolveu-se em caos. O telhado era um túnel de vento. A chuva açoitava horizontalmente, a picar como chumbo. A 50 metros de distância, banhado pelas luzes estroboscópicas do heliporto, um Eurocopter preto estava parado. Os rotores cortavam o ar, a criar um rugido ensurdecedor que abafava o trovão. Viktor Kovac estava junto à porta aberta. Ele viu-a e sorriu, um sorriso irregular e triunfante. Ele acenou-lhe com a sua arma. Camila entrou na ventania, a lutar para se manter de pé. À medida que se aproximava, o interior do helicóptero ficou em foco e o seu coração partiu-se. O banco de trás não estava vazio. Léo, Bo e Silas estavam lá, presos nos assentos de couro, os seus rostinhos pálidos de terror, a agarrarem-se uns aos outros enquanto a máquina vibrava à sua volta. Ele mentiu. Não havia bomba no cofre. Os rapazes nunca estiveram no The Spire. Eles eram a sua apólice de seguro. Ali mesmo no céu. Tu mentiste, gritou Camila, o vento a arrancar-lhe as palavras dos lábios.
Kovac não a conseguia ouvir, mas viu a percepção nos seus olhos. Ele riu, a agarrar Léo pela frente do seu smoking. Entra! Rugiu ele sobre o motor. Ou o primeiro aprende a voar sem asas. Camila ergueu as mãos, a render-se ao horror. Estou a ir. Não lhe toques. Ela subiu para o patim, a chuva a cegá-la. Kovac agarrou-lhe o braço e puxou-a para a cabine, a empurrá-la para o assento do copiloto. Aperta o cinto, senhora Sterling, zombou Kovac, a apontar a sua pistola para o peito dela. Vamos para Zurique. Camila olhou para trás. Silas, o trigêmeo mais pequeno, encontrou os seus olhos. Ele não estava a chorar. Ele estava a olhar para Kovac com um foco assustador e antigo. Lentamente, ele ergueu um dedo trêmulo e apontou para o homem que segurava a arma. Mal, sussurrou Silas. Foi o mesmo julgamento que ele tinha feito sobre a garçonete no restaurante. Kovac revirou os olhos. Cala-te. Ele chutou o assento do piloto. Descola, agora. O helicóptero deu um solavanco para cima. O chão afastou-se. Camila sabia que este era o fim. Assim que estivessem nas nuvens, ela estaria impotente. Ela olhou para os controlos do piloto. Ela olhou para Kovac. E a mãe dentro dela, a loba que tinha estado a dormir durante 2 anos, acordou. Ela não se sentou. Ela lançou-se. Com um grito primal, Camila atirou o seu corpo pela cabine, não para a arma, mas para o cabo do auricular que ligava Kovac ao piloto. Ela enrolou-o à volta do seu pescoço e puxou para trás com todo o seu peso. Sua vadia louca. Engasgou-se Kovac a disparar um tiro descontrolado que fez um buraco no teto. O piloto entrou em pânico. Ele puxou o manche cíclico. O helicóptero, a pairar a 6 metros acima do telhado, inclinou-se violentamente para a direita. A gravidade assumiu o controle. Camila e Kovac foram atirados em direção à porta aberta. Ela agarrou-se à estrutura do assento com um aperto mortal. Kovac agarrou-lhe o tornozelo. Eles ficaram pendurados ali, suspensos sobre a queda mortal, a chuva a girar à sua volta. A quase 400 metros de distância, no topo do esqueleto de aço do arranha-céus vizinho, Adrian Sterling estava deitado numa poça de água gelada. O vento uivava através das vigas, a ameaçar desviar a sua mira por metros, não centímetros. Através da mira da Barrett calibre 50, o mundo era um borrão esverdeado de chuva e movimento. Não consigo fixar a mira, gritou o seu observador pelos comunicadores. Eles estão a girar. Se errares, atinges o tanque de combustível. Matas todos eles. Adrian ignorou. Ele abrandou o seu ritmo cardíaco. Ele observou o helicóptero a inclinar-se. Ele viu a porta abrir-se. Ele viu o vestido prateado e ele viu a sombra pendurada nela. Por uma fração de segundo, a cabeça de Viktor Kovac ficou silhuetada contra o céu tempestuoso, separada de Camila por centímetros de ar escuro. Adrian não pensou. Ele não calculou. Ele tornou-se a arma. Ele apertou o gatilho. O tiro foi um trovão que silenciou a tempestade. A bala calibre 50 atravessou o espaço em menos de 1 segundo. Atingiu Viktor Kovac na parte superior do peito, a obliterar o seu coração e a romper a sua espinha. A energia cinética arrancou-o do tornozelo de Camila instantaneamente. Ele caiu sem um som, o seu corpo a mergulhar na escuridão da noite de Seattle. Camila, de repente leve, balançou de volta para a cabine. Mas o piloto, ao ver o sangue a espirrar, perdeu completamente a coragem. Ele empurrou os controlos para a frente para mergulhar. Sobe! Gritou Camila, a correr em direção às crianças. O helicóptero atingiu a enorme unidade de ar-condicionado na beira do telhado. Crunch! O rotor de cauda foi arrancado. A máquina girou incontrolavelmente a bater no betão e a rolar de lado. Faíscas choveram no telhado como fogo de artifício enquanto o tanque de combustível se rompia. Os destroços deslizaram até parar a 3 metros da beira. Então, com um silvo aterrador, o combustível incendiou-se. Adrian largou a espingarda e correu. Ele não esperou pelo elevador. Ele correu pela grua de construção que ligava as torres, a correr numa viga de aço molhada bem acima do abismo mortal. Ele alcançou o telhado do Cortês, mesmo a tempo de as chamas começarem a lamber as janelas da cabine. Camila! Gritou ele a mergulhar em direção ao calor. Lá dentro, Camila tossia, a tentar desajeitadamente soltar os cintos no fumo. O calor era escaldante. Mamãe! Gritou Léo. Ela libertou Léo. Ela libertou Boo. Ela empurrou-os em direção ao para-brisas estilhaçado. Corram! Vão para a porta!
ela alcançou Silas. O cinto estava emperrado, torcido pelo acidente. Não, 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 chorou ela, a rasgar o metal até as suas unhas sangrarem. O fogo rugiu mais alto, a consumir a cabine do piloto. Mamãe, disse Silas calmamente, a pousar a sua pequena mão sobre a dela. Eu pego-te, soluçou ela. Ela apoiou os pés na estrutura e puxou com a força de uma mulher que se recusava a deixar a morte vencer. Snap! O metal cedeu. Ela agarrou Silas e arrastou-o através do fumo. Mãos agarraram-na, mãos fortes. Adrian puxou-os ambos para fora do inferno, a atirar o seu corpo sobre eles enquanto batiam no betão molhado. Bum! O helicóptero explodiu a enviar uma bola de fogo em espiral para a noite. Quando os destroços pararam de cair, Adrian levantou a cabeça. Camila estava deitada debaixo dele, o rosto enegrecido de fuligem, o vestido em farrapos, mas os seus olhos estavam abertos. E aninhados entre eles, molhados e a tremer, mas vivos, estavam os trigêmeos. Perdemos a gala, murmurou ela, um leve sorriso a tocar-lhe os lábios. Adrian riu, um som quebrado e aliviado. Ele beijou-lhe a testa, a misturar lágrimas com a chuva. Faremos outra. 3 meses depois, o sol sobre a Toscana era dourado, a aquecer as pedras antigas da Vila Sterling. No terraço, uma festa de aniversário estava em pleno andamento. 4 velas em 3 bolos separados tremulavam na brisa. Adrian estava com uma taça de vinho a observar a sua esposa. Camila estava descalça na relva, a usar um simples vestido branco de verão, não parecendo em nada com a garçonete do restaurante e em nada com a rainha vingativa no telhado. Ela parecia feliz. Mais rápido, mamãe! Gritou Léo a correr à volta da oliveira. Vou apanhar-te! Camila riu, a persegui-los. Silas parou de correr e olhou para Adrian. Papai, vem brincar. Precisamos de um monstro. Adrian pousou o vinho. Um monstro sou eu? O monstro das cócegas, gritou Silas. O rapaz que não tinha dito uma palavra durante 3 anos era agora o mais barulhento de todos. O silêncio que tinha assombrado a família Sterling desaparecera, substituído pelo belo e caótico barulho da vida. Camila caminhou até Adrian, sem fôlego e a sorrir. Ela pegou na mão dele, a olhar para a vinha. Sentes falta disso? Perguntou ela suavemente. Do poder? Do medo? Adrian olhou para os seus filhos. Ele olhou para a mulher que os tinha salvado a todos. Eu tenho tudo o que preciso aqui mesmo, disse ele. Mamãe, papai, bolo! Cantaram os rapazes em uníssono. Camila apertou-lhe a mão. Anda, disse ela, a puxá-lo em direção à luz. Vamos cortar o bolo. Acho que merecemos um pouco de doçura, e essa é a incrível história da família Sterling. De uma garçonete trêmula a deixar cair uma bandeja a uma mãe feroz, a lutar num helicóptero num telhado, Camila provou que o amor é a arma mais perigosa de todas. Os trigêmeos recuperaram as suas vozes, e Adrian recuperou a sua vida. Se esta história o deixou na ponta da cadeira, por favor, deixe o seu like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder um drama. O que faria se descobrisse que o seu passado era uma mentira? Conte-me nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e vejo-o no próximo vídeo.